Oi, pessoal. Aham, agora acho que vai dar, hein? Ma- Agora Pronto, foi. E aí? sucesso! Pessoal, é só imaginar que o Matheus está em cima e eu estou embaixo, que ele é o host. É só usar um pouquinho a imaginação, tá? De resto não tem erro, não. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tava tocando as crianças para cama aqui para estar em tempo na sua live, porque 8 horas é um pouquinho antes do horário deles de dormir, mas deu tudo certo. Graças a Deus. E vamos falar de crianças, né? Esse Vamos é o nosso falar de assunto. crianças. Primeiro vamos falar, introduz aí o primeiro assunto, das nossas respectivas infâncias, talvez. Sim, mais ou menos por aí. Primeiro, para quem está vindo pelo perfil da Inês e não me conhece, eu sou Matheus Araújo, sou professor Isso. de literatura, falo de literatura de modo geral aqui, tenho falado principalmente na quarentena, que tenho feito lives todos os dias, né? Então estou falando sobre tudo que envolve literatura, tradução, literatura para as crianças, literatura e o amor, tudo que tiver literatura eu estou falando. E basicamente como tirar aquilo que a literatura tem de bom, né? Como extrair da literatura aquilo que ela tem de melhor. E estou aqui falando com a Inês. A Inês, se apresente também, apesar de eu estar embaixo agora, eu sou o É, host também, né? Se apresente aí. não, na verdade eu não sou host, gente, isso só parece, eu sou uma convidada aqui, o Matheus me convidou para fazer essa live. Eu poderia me apresentar de várias formas, né? Vou falar um pouquinho sobre a persona do Instagram. Sim. Eu falo aqui no Instagram sobre cultura familiar e sobre educação. Eu sou mãe de 5 filhos. E meus filhos a mais velha já tem uma certa idade, 13 anos, então depois de um tempo nessa estrada da maternidade, comecei a pensar em como integrar outras esferas da vida, né, criar uma cultura familiar mais rica, e decidi falar sobre isso, que é uma carência que eu percebi aqui no Instagram, e eu gosto muito de interagir com as pessoas, então estou aqui explorando novos territórios junto com o pessoal. Vamos embora, é isso aí. E, pessoal, o nosso tema de hoje é justamente o papel da literatura na educação infantil em geral, tá? E, assim, a gente vai contar um pouco das nossas experiências e a gente vai tenho a plena certeza que a gente vai chegar à seguinte conclusão, que é que vai ser desenvolvida. A escola não resolve esse papel e o papel vai ter que ser do pai, da mãe, do educador, que não está focado lá na escola porque ela não faz muita É, coisa nesse a sentido. primeira parte da conclusão eu até posso concordar, a segunda eu não sei, porque eu também não sei se a solução está no pai e Sim. na mãe. A gente também vai conversar sobre isso. A gente pode É tentar, uma né? deficiência grande que eu acho que dificilmente uma só pessoa pode suprir, né? Eu acho que a exposição à cultura, ela deveria, né, numa sociedade saudável, se dar por vários focos, né? Um deles, claro, a família, o outro, idealmente, a escola, mas em geral também a sociedade, Sim. os grupos de convivência, né, dentro da sociedade civil. Então, na verdade, achar que a escola suprir isso é uma grande inocência. Achar que a família pode suprir isso, olha, vai depender muito do nível Sim. cultural dos pais, não é uma coisa evidente, né? Mas certamente a solução ela não é fácil e ela começa por nós mesmos, né? Sim. No fundo, é o que dá pra gente fazer por agora, né? É o que dá pra gente fazer por agora, porque é daqui que se mude todo o sistema escolar, daqui que se mude todos os professores que estão ensinando isso. Não tem como fazer, então a gente começamos por nós mesmos. Exato. É, acho que o primeiro ponto aqui que a gente queria explorar é justamente as nossas experiências como crianças, como filhos, como alunos, em relação à literatura. Inês, me conte como é que foi a sua relação e depois eu falo um pouquinho aqui da minha. Olha, eu vou contar da minha infância, e eu vou dizer o seguinte: a minha relação com a literatura não foi muito rica durante a infância. E eu lamento isso. Eu lamento pelo seguinte, porque não havia, da minha parte, um esforço para compreender a literatura.
Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de narrar para vocês, contar assim, um episódio, né? Que eu frequentava muito a casa da minha tia, mãe das minhas primas, que tinham ali a minha faixa etária, a gente brincava muito. E a minha tia era professora na escola onde eu estudava também. E ela adorava narrar histórias para nós. Ela contava histórias quando eu dormia na casa das minhas primas, sempre ela lia em voz alta para nós, e eu me lembro muito disso, né? E ela tinha uma voz extremamente agradável, ela tinha a entonação correta. Mas, Matheus, eu não me lembro de entender as histórias que ela narrava pra mim. Eu não entendia nada, entendeu? Eu tava assim, eu achava a experiência agradável. Ela era esteticamente agradável pra mim. Eu me sentia acolhida ali na casa da minha tia, ela tinha uma voz assim tão angelical. Mas eu não conseguia entender as histórias. Isso era um sofrimento pra mim. E eu me lembro, aliás, todas as minhas memórias de infância, muitas delas são marcadas por esse sentimento de não estou entendendo patavina do que está se passando. Nada. Eu não entendia como que as coisas eram feitas, como que se dava a relação entre as pessoas, quais eram as regras que regiam tudo aquilo ali. Eu não tinha os códigos, eu não tinha acesso a esses códigos, e eu não percebia uma preocupação muito grande dos adultos à minha volta de decodificar aquilo para mim, de explicar para mim, né? Como que eu vejo a relação hoje dos meus filhos com a literatura? Eu, de algum modo, eu acho assim, olha, menos é mais. Se você tiver acesso a menos, mas conseguir ter uma experiência aprofundada de compreensão, isso daí vai contar muito, porque isso vai ajudar você a desenvolver o processamento através do racional para a sua consciência, porque o universo inconsciente, ele existe, o universo simbólico, isso é importante, isso foi muito rico na minha infância. Eu estudei numa escola Waldorf, ali eram uns contos de fadas, e eu me lembro, assim, do plot geral, das histórias. Mas toda vez que ficava um pouco mais complicado, ou era alguma coisa que não era tão arquetípica, assim, eu não entendia. Tipo, se não tinha uma bruxa que ia comer as crianças, eu já não entendia mais a história, né? Bom, mas assim, falando da minha infância, isso daí foi uma coisa que me marcou muito, assim. Minha tia é uma pessoa, assim, que eu admirava, sempre admirei, continuo admirando. A memória afetiva desses momentos é extraordinária, assim, que eu tenho. Mas eu confesso, né, que assim, a parte de compreensão ali me incomodava, porque eu também tinha vergonha de admitir que eu não estava entendendo. E eu tinha assim, gente, eu preciso ter acesso a essas coisas, mas como é que eu vou fazer? Quem vai me explicar, sabe? Então isso foi uma experiência que me marcou. Outra coisa, hoje eu vejo assim, minha filha tem 13 anos, aos 8 ela já lia romances inteiros. Eu não lia quando eu era criança. Meu primeiro livro inteiro eu li quase aos 14 anos. Quase aos 14 anos. Foi a Memória de um Sargento de Milícia. Então, naquela edição da Ática, sabe? Aquela edição bem clássica. E o que mais? Eu estava pensando aqui também. Aí depois, enfim, eu comecei realmente a ter uma relação mais rica com a literatura a partir dessa época. Eu me dava muito bem com a minha professora de português, então a gente conversava bastante. Ela gostava, porque antes de ler muito, eu já escrevia bem. Então, o pessoal falava, o seu texto é muito bom e tal. Só que, na verdade, assim, eu não tinha essa experiência de ler. Mas eu tinha um processamento da linguagem, de algum modo. Eu conseguia, né? Então, não sei explicar muito bem isso, Matheus. É um negócio meio misterioso. Aí, depois, na adolescência, de fato, comecei a ler muito e eu escrevia muito também. Aquela experiência clássica do adolescente que escreve muito poema, aqueles poemas dos quais depois a gente tem vergonha, né? E eu entrei numa fase, assim, meio negra da minha adolescência e eu comecei a ler Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, né? Cruz e Souza, simbolistas e românticos, assim. Então, isso era a minha paixão. Eu lia muito poesia, né? Eu não lia muito, assim, romances, mesmo novelas. Eu achava que isso era uma coisa muito de fôlego, eu não tinha atenção. Depois que eu fui, assim, perceber que, na verdade, porque eu sempre achei que eu era melancólica, mas essa coisa da atenção tem muito a ver com o meu lado sanguíneo. No meu mapa natal, quase 50% é ar, né? E aí, hoje eu vejo, assim, eu tenho um lado sanguíneo muito forte, então são temperamentos opostos, né? Mas eu me identifico muito com os dois. Então, meu lado melancólico eu gostava de poesia simbolista, e meu lado sanguíneo não conseguia ler coisas muito longas, né? Então, eu tive a mesma experiência com a poesia do Augusto dos Anjos também.
Como é que é? Eu tive a mesma experiência com o Augusto dos Anjos, foi a mesma coisa. Na adolescência? Mesma coisa. Escrever esses Olha, que poemas louco. muito fatalistas, né? Aquela coisa bem depressiva, melancólica. Eu também sou melancólico, então... Essa coisa, esses poemas, eles induzem muito a melancolia. Então, assim, se você já tem uma tendência aí, se você lê esses poemas, e aí você fica vendo esses caras todos morreram cedo, né? De tuberculose. Tipo, hoje eu vejo e falo, gente, eles é profecia autorrealizável, né? Eles pensaram tanto na própria morte que eles morreram muito cedo. Então, e isso aí era o que eu consumia na adolescência. Eu também declamava, né? A gente teve saraus ali com o pessoal da minha escola e eu declamava vestida de preto, declamava os poemas e tal. Então, assim... E assim, vamos falar sobre a importância que eu vejo, assim, essa deficiência de literatura na minha infância. Eu vejo também essa prisão na nuvem do não saber, que eu estava falando, né? Que assim, eu me sentia muito preso num universo que eu não compreendia, e eu acho que faltou esse link, assim, do tipo, você não precisa compreender tudo, mas você precisa expandir para depois poder entender. Então, às vezes eu acho que eu estava muito presa em um universo que eu achava que eu podia materialmente dominar e que eu não dominava porque eu não tinha capacidade, mas na verdade não é isso, né? A literatura, ela te dá uma capacidade de expandir seus horizontes para poder processar essa experiência imediata também, melhor, né? E me faltou essa sacada, entendeu? Que eu acho que eu teria insistido mais na literatura quando criança se eu soubesse que a literatura era capaz de nos dar esses recursos também, até cognitivos mesmo. É isso, falei bastante. Me conta você. Não, mas foi bom, é isso mesmo, tem que falar muito mesmo. Aqui a gente tem tempo. Tem uma hora, né? Então tem que encher linguiça. No meu caso, eu até tive um certo apoio, um certo incentivo, que não é assim, a curva normativa de todos os brasileiros. Isso não acontece, né? A imensa maioria não é incentivado a ler. E um outro problema que eu encontro é o seguinte, que alguns pais vêm perguntar, às vezes aqui no instituto, às vezes pessoalmente, olha, o que eu faço para o meu filho ler? Né? Aí a primeira coisa que eu pergunto, o que é que você está lendo? Ele, não, veja bem que eu trabalho muito, é que eu tenho muita coisa para fazer, Peraí, mas você não está lendo e ainda quer que seu filho leia? Calma lá, então, às vezes a gente tem que começar de dentro da gente, a própria leitura, exato. O próprio hábito de leitura. Não dá para você simplesmente inserir algo no seu filho que você nem sabe o que é, né? Você nem sabe o que é, então... Tem que partir e nem você não tem filho, né, Matheus? Não, ainda não. Porque também, assim, isso é óbvio, né? Isso daí, claro, na minha casa, deixa eu mostrar aqui uma parte da minha biblioteca para vocês, peraí. Aqui tem muito livro, isso aqui é só uma parte, que é a parte do nosso escritório, tá? Na sala tem uma parede forrada, então, assim, tem muito livro e a gente tem o hábito da leitura. Tem momentos que a gente para tudo e a gente lê. Isso é muito bom, ajuda as crianças, né? Cria um ambiente e tal. Mas não é suficiente. As crianças são diferentes entre si. Isso daí é o primeiro passo. Quer dizer, você ter os livros, adquirir os livros, você parar um momento no dia para ler na frente das crianças, né? Conversei outro dia com a Lorena sobre isso, que não adianta a gente ter o hábito da leitura depois que os filhos vão dormir, porque daí eles não veem a gente lendo, né? Se a gente acha que ele é tão importante, eu vou conversar sobre isso com o Thiago também semana que vem. Que a gente vai falar sobre vida de estudos e a vida em família, né? E assim, eu acho importante você ler diante dos filhos, as coisas que você mais valoriza, fazer diante dos filhos. E eles, claro, de algum modo eles admiram isso, né? Mas o que eu percebo, tem dois dos meus filhos que realmente não gostam tanto assim de ler, eles gostam de olhar vários livros de imagem, aquela coisa das figurinhas. Eu tenho vários livros com muitas figurinhas aqui em casa. Então eu acho legal, eles folheiam e tal, mas eles não gostam de ler literatura de fôlego. A minha filha mais velha que gosta muito. Mas assim, então, você vê, né? Em algum momento pode ser que surja. Mas, de qualquer modo, todos eles gostam de ouvir história. E tem um deles que não gosta de ouvir história porque ele tem dificuldade de entender. Então, tem a mesma dificuldade que eu tinha quando era criança. Só que eu detecto. Porque eu não fico só eu viajando, né? Na leitura. Eu tenho as técnicas que eu aprendi com o professor Carlos Magalim, que eu aprendi, enfim, né, também treinando, vendo o que funciona, o que não funciona. Conversava bastante com a Camila Abadi sobre isso. Então, assim, a gente dramatiza, a gente explica as palavras, a gente faz uma série de coisas que facilitam a compreensão. E a gente olha para ver se está entendendo. A gente fala, gente, não entendeu uma palavra, pergunta, pode me interromper.
E eles sabem que para isso pode interromper, para falar de outro assunto não pode, né? Então, a gente vai criando uma série de experiências que, de algum modo, isso é uma mediação para a relação deles com a literatura, mas não é o hábito da leitura em si. Exato. É uma coisa a qual algumas crianças vão estar mais propensas que outras, né? Exato. E, felizmente, eu fui uma criança mais propensa a isso, né? A minha avó foi quem enxergou isso, minha avó percebeu isso, e ela morava em Minas Gerais, e eu saía daqui, ia passar um mês com ela, e assim, eu tinha meu irmão mais novo aqui, e eu então podia brincar com alguém, tinha os amigos lá rua, e lá eu não tinha absolutamente ninguém, tinha minha avó e minha tia, então eu não brincava com outras crianças. E aí, então, não sei se ela percebeu a minha solidão lá, não sei o que é que foi, mas ela pegou e me deu um livro que está aqui até hoje, eu tinha separado, não sei onde é que está, foi o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que é maravilhoso. Legal, maravilhoso. Maravilhoso. E ela me entregou o livro, e eu realmente li o livro, não, acho que também realmente não entendi muito, mas gostei. Não entendi, mas gostei. E fui naquela. Agora, qual foi a deficiência? É que eu não tinha justamente esse auxílio na leitura. Você tinha que idade quando você leu esse Jules Verne? 8 anos. 8 anos. Interessante você falar que não entendeu, mas gostou, né? Você vê que isso também depende da pessoa. Porque esse negócio de não entender sempre me irritou, entendeu? O negócio que eu não entendo não dá, entendeu? Não entra no meu mundo. Mas eu acho que tem a ver com não sei, com alguma disposição minha, assim, que depois... Eu vou contar um pouquinho sobre isso, né? A relação da ficção e não ficção nas minhas leituras. Sempre foi algo bem assim, tenso, né? Mas então, me conta, aí você não tinha essa mediação, então, essa pessoa que pudesse... Zero, assim. Minha avó, ela entregava o livro, tá? Uma vez ou outra eu perguntava a ela, mas ela também não... Até porque eu via ela um mês durante todo o ano, né? Então ela não tinha esse contato comigo, mas ela me fez ter o gosto pela coisa. Talvez ela tenha enxergado essa minha e ela me fez ter o gosto pela coisa. Então, quando eu voltei, eu já pedia livro de presente, queria realmente ler. Que legal. Agora, o problema foi justamente esse. Foi porque eu não sabia também o que ler. Sabia como ler. Então, assim, eu não lembro a consequência imediata da coisa, mas eu me lembro que numa outra viagem dessa que eu fiz, quando eu devia ter uns 15 anos, eu acho, que eu fazia essa viagem todo ano, aí eu já começava a levar os meus próprios livros, né? E aí eu levei, veja só o que é que eu levei para ler. Esses 2 livros. Eu levei Dom Casmurro, com 15 anos. Levei Dom Casmurro e levei It, a Coisa, do Stephen King. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tinha nenhuma relação. Bem eclético. Exatamente. E para mim, aquilo estava em pé de igualdade. Era a mesma coisa, era o mesmo tipo de literatura, era a mesma... Para mim era daquele jeito. Porque eu também não tive ninguém que dissesse, olha, Stephen King é um cara que escreve isso e é só isso aqui. O Machado de Assis é outra coisa muito maior, né? Tem uma profundidade aqui, talvez não seja para a sua idade. Essa parte não me chegou, ninguém me disse, ninguém me falou isso. E eu só fui perceber muito tempo depois, né? Porque eu li e fiquei, sim, e o que é que tem a ver aqui, Capitu e toda essa história? Que loucura, gente. O que é adultério? Sem filtro, né? Sem filtro total, né, bicho? Sem filtro total. Problema. E eu fiquei nessa, né, de, assim, não ter um caminho. Até relato isso para os meus alunos, que no curso que eu faço com eles agora, faço uma leitura por mês, tentando traçar um caminho para aqueles que estão completamente perdidos mesmo. Vamos ler isso, vamos ler aquilo outro, e auxiliando na leitura. Eu faço leituras comentadas de todos os capítulos do livro para ver se o pessoal realmente entendeu. Direito, assim. Tem adolescente na sua turma? Tem adolescente. Eu já vi que eu tenho alunos de 14 anos, tenho alunos de 70, tenho alunos de 60. Olha, vou colocar minha filha no seu clube, hein? Vamos ver. O que vocês estão lendo? A gente está lendo agora Hamlet. Olha só, que maravilha. Estamos lendo Hamlet agora. Mateus. Vou colocar a Tereza no seu clube. Na próxima vez que eu abrir esse clube, eu mando para você. Não tem censura, não? Não, até agora não. Até agora não tem. Né? Legal, vamos conversar. Eu acho muito bom, porque assim, eu posso oferecer isso, né? Como eu te falei, eu vou... Inclusive minha filha, ela lê muito, às vezes ela fala, mamãe, o que você acha que eu posso ler?
Eu deixo ela bem à vontade para escolher as leituras, né? Porque ela lê muito Sim. rápido, é incrível. Ela leu Alice em País das Maravilhas em inglês em, sei lá, um dia e meio. Um negócio assim, entendeu? Muito absurdo. Então eu deixo ela bem à vontade. Ela relê e relê as mesmas coisas. Mas ela me pede às vezes uma dica e eu vou dando, vou direcionando, né? Mas Sim. eu percebo, assim, que ela tem um talento que, sabe, aquela coisa. A gente reconhece nossos limites, né? Então, de repente, é uma boa para ela já ter uma comunidade de pessoas para trocar ideias e tal, acho que ela vai Sim. gostar. A Mas intenção foi voltando, mesmo essa, então. porque a gente era muito, assim, eu pessoalmente era muito perdido, né? Quem lia, assim, na minha idade? Quase ninguém. O pessoal que eu fui conhecer que gostava de ler, eu cheguei a 18, 19 anos, é que eu fui conhecer alguém que gostasse de ler aquilo que eu gostava, né? Quando eu Foi na tinha... faculdade? Você fez faculdade? Estava na faculdade de História, mas, assim, o pessoal não gostava muito de ler o que eu gostava também. Você também é bacharel em história? Não, eu Não. tranquei tudo. Tranquei história, tranquei Fez letras. bem. Estou tentando terminar letras por fins de diploma, mas é só por isso. É só por isso Certo. mesmo. Então, essa coisa de não ter orientação é muito séria, né? No fundo, assim, o que vai definir uma boa experiência? É você ter aquela mediação que vai te puxando, né? Para Uhum. você aprofundar, desenvolver mais e tal, né? Mas aí, aos 19 anos, com quem que você teve, então, essa interação? Então, eu lá para os meus 17, eu tive um professor realmente bom assim de literatura na escola. Uhum. Bem raro, infelizmente é raro, mas ele era realmente bom. A gente leu um conto do Machado de Assis, que era a Missa do Galo, nunca mais me esqueço dessa aula. E ele não só me fez entender a Missa do Galo, assim, em cada linha da Missa do Galo, eu sei esse conto decorado ainda por causa dessa aula hoje, sabe? Cada linha da Missa do Galo, cada metáfora, cada simbolismo, ele explicou, assim, na sala de aula para meninos de terceiro ano. Assim, e eu assim, nunca tinha visto algo desse tipo. E falei a ele que gostava de ler, gostava de literatura, gostava de escrever também, e ele me indicou para um escritor pernambucano que é o Raimundo Carreiro, que ele dá aulas de oficina literária aqui. E eu passei 5 anos com o Carreiro, e foi ele quem me guiou, basicamente, para o que é que eu tinha que ler, de que forma que eu tinha que ler, foi basicamente o Carreiro e esse professor que eu tive. Mas antes disso, nada, zero. Antes disso, absolutamente nada. Agora, o engraçado é que você falou que gostava de ler poesia. E eu até conheci o Augusto dos Anjos, eu odiava poesia. Odiava. Achava uma porcaria. Por quê? O que é que colocavam pra gente analisar, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Isso pro garoto de 15 anos, eu sei lá, velho, o que é o meio do caminho, o que Qual é a é a pedra. genialidade disso, né? Só depois de Exato, adulto, que você já teve muitas pedras, que você entende a metáfora. Aí você exatamente. começa a achar, não, esse poema realmente fala da realidade. Exatamente. Antes disso, a gente não tem nada que consiga, que tenha relação com esse tipo de coisa. Então, eu acho que os problemas assim que eu encontrei, não em mim eu tive o incentivo, mas existe a Uhum, falta de incentivo total. sim. Existe o não acompanhamento, né? Falta de acompanhamento também. Isso. E, no fim das contas, o leitor ele fica perdido. Aquela pessoa que minimamente se interessa por leitura fica perdido. E, na maioria das vezes, a maior parte das pessoas, né, não lê. No fim das contas é isso. Não lê. Não sabe o que é pegar num livro. Se leu 2 livros na vida é muito. Né? Leu capítulos de livros na faculdade, porque na faculdade ninguém lê um livro inteiro. Né? É só o primeiro capítulo de um livro, o segundo capítulo de outro livro. E essa é a cultura de leitura que a gente tem, infelizmente. É. Acho que o diagnóstico do problema é basicamente esse. Ninguém lê, e quem lê não sabe como ler e o que ler. É. E por que ler, né? Exato. E por que ler? Por que ler? Porque assim, você tem tantos problemas da vida prática, né? Hoje eu estava ouvindo não sei se você ouviu, do professor Gugel no Telegram. Ele Sim, fala que, né, qual que é o motivo, assim, para eu estudar, para eu, né, procurar me cultivar e tal, né? A gente pode aplicar isso à leitura de obras literárias. Qual que é a utilidade prática, né? Diz que o terapeuta ali do aluno que perguntou, diz que a gente lê para resolver questões da nossa vida prática, né? Para aplicar na vida prática. E uhum. olha, se for só por isso, realmente a motivação está muito escassa, sabe? Não vale a pena,
sabe? Vale mais a pena você procurar um vídeo no YouTube, ali você tá com problema prático, você procura um youtuber que falou do assunto, liga pro seu amigo que entende do assunto, né? Quer dizer, porque você lê literatura é uma aposta, né? Você lê um livro, você se lança num universo desconhecido. Quem garante que aquilo um dia vai ter uma utilidade para você? Pode ser que a utilidade daquilo, se é que há alguma, só se revele, sei lá, daqui a 10, 20 anos. Entende? Então, na verdade, ler literatura é ampliar o seu universo, né, de referências, na verdade, empurrar o seu horizonte, né, para mais longe. Exato. E qual que é a garantia que eu vou ter de que isso daí é uma coisa que vale a pena investir o tempo? É muito melhor, sei lá, beber cerveja com os amigos, ficar no sofá vendo Netflix, entende? E até foi isso é uma dificuldade geral, né, do pessoal perceber qual é a função da literatura, o valor da literatura, que eu até fiz É porque o meu público está mais ou menos treinado para saber qual é a importância da literatura e por que ler e tal. Meio que já fiz essa peneira, né? Mas ainda como tem sempre muita gente chegando, né? Aí eu fiz a pergunta, qual é a maior dificuldade que você tem com a leitura dos clássicos? Alguns relatam atenção, memorização, compreensão simbólica, tal. Sim. Cada um dá a sua dificuldade. E me veio uma que nunca mais tinha me visto, assim, que nunca mais tinha vindo para mim, que foi... Eu não sei para que ler, não sei qual é a utilidade prática disso. Aí eu expliquei, olha, a literatura não tem uma utilidade prática como um martelo, que você vai lá e prega na parede. Não tem uma utilidade como se fosse um serrote. Não é uma ferramenta prática a esse nível, de que a gente vai... Ah, tudo bem, li um livro, opa, agora eu vou mudar tal coisa. Não é bem assim que a coisa acontece, né? No livro não contém um segredo que você vai descobrir, não é bem assim. E aí o pessoal perde realmente o sentido da coisa. E quando você vai passar isso para o seu filho, faz muito mais sentido você ensinar matemática para ele do que fazer com que ele leia literatura na cabeça dos pais, dos professores, da escola em geral. De quem tem essa mente já mais pragmática, né? Exato. Faria muito mais sentido ensinar outras coisas além da literatura. Porque a literatura, no fim das contas, aí como é que se estuda a literatura? Entrando para o fim do nosso diagnóstico. Como é que se estuda a literatura? Como se fosse um simples processo histórico. Né? Como se fosse um simples processo histórico. Como assim simples? É simples o processo histórico? Não. É muito grande, é muito vasto, é muito importante, mas não é só isso. Não é só isso. Nem o poder da imaginação, agindo no processo histórico, é atingido pela escola. Porque a literatura tem o poder de atingir o imaginário de povos e nações, de moldar o imaginário, moldar a forma com que os povos se comportam. Nem isso é explorado, né? Então a literatura meio que perdeu o sentido. E na verdade eu me sentia exatamente assim quando eu era criança. Assim, eu me sentia muito sufocada, assim, falava, isso daí não tem utilidade. E como eu já tinha muita tendência a filosofar sobre as coisas, né, a pensar, a formular, eu sempre tive uma mente bem lógica, eu já tinha esse dom de escrever bem, eu me expressava bem. Então eu fui tendendo naturalmente para a não ficção. Então, assim, comecei a ler filosofia nessa mesma época aí que eu li esses poetas, eu lia também filosofia, eu lia Locke, Rousseau, Hobbes, entendeu? E o meu professor de filosofia do ensino médio era o professor mais inteligente que eu tinha. Então a gente conversava, ele estudava Schelling, ele estava estudando ali também toda a parte teórica da antroposofia, né, porque eu estudava numa escola no pensamento de Rudolf Steiner. Aí a gente trocava ideias, a gente conversava muito, e eu lia essas coisas, né? E antes mesmo de ser aluna do meu pai, inclusive, né? Porque aos 19 eu me tornei aluna do meu pai também. Sim. Oficialmente, né? Porque eu frequentava aulas aqui e ali, assim, durante a adolescência, mas eu não me considero uma aluna séria antes dos 19 anos, né? Então, assim, essa coisa de entrar muito no mundo da filosofia sem desenvolver o imaginário, no fundo, assim, me deixou com muito pouco conteúdo para filosofar, entendeu? Sim. Porque, no fundo, assim, não tinha o substrato, né, da vida humana. Poxa, a literatura, ela amplia muito. E outra coisa também, já falando aí sobre o porquê da literatura, tem uma utilidade bem prática na literatura. Não sei se você vai concordar comigo, mas isso é bem prático. Quando você lê literatura, você desdramatiza as suas questões. Sim, com certeza. Porque você vai vendo, assim, coisas que são humanas, entendeu? Que, tipo, mais ou menos todo mundo que tem uma situação análoga à sua também passa.
Então por que Exato. você vai achar que você é o fim do mundo, gente? Sabe? Esse negócio de perder a esperança, por exemplo. Tá, hoje eu sei que assim, perder a esperança é o pecado maior contra o Espírito Santo, é o único que Deus não perdoa. Mas para Uhum. quem não tem imaginário, é muito fácil cometer esse pecado. Esse pecado que nos leva diretamente sem escalas para o inferno. Certo? Então, assim, essa é a importância para mim bem prática da literatura, porque não vai me dizer que não é prático você Sim, se salvar da desesperança, né? Você com certeza. renovar a sua esperança. Né? A esperança em quê? Em que Deus tem um plano para sua vida, em que tem uma saída, em que esse é um momento de dificuldade que Deus enviou para que você aprendesse alguma coisa e tal. Quer dizer, quando você conhece muitos enredos, você começa a perceber esses movimentos na narrativa. Exato. E aí você fala, a minha narrativa também tem isso aí, só que eu não estou conseguindo ver porque eu estou muito imersa no presente agora, mas isso passa. Né? Então a gente desdramatiza muita coisa da nossa vida quando a gente expande nosso imaginário. Com certeza. Às vezes a gente acha que tem um drama muito grande na vida, um problemão e tal. Aí você vai ler um Crime e Castigo e percebe, ih, rapaz, meu problema não é nada perto desse cara aqui. Esse aqui é um problema muito maior. Ou então a E, morte de Ivan Illich, que eu estava lendo outro dia, eu já conhecia a história, mas nunca tinha lido, né? Aquele cara, ele tem uma vida assim que é tão banal, mas que quando você olha e fala, gente, isso aqui é o homem moderno, a pessoa acha que isso aqui é suficiente, a experiência humana é suficiente. E você vê que não. Que tragédia esse ápice da maturidade, né? Isso é uma grande tragédia. Como é que as pessoas que estão vivendo isso não estão enxergando? Um dia elas vão dar com a cara no próprio... Assim, eles vão... Sabe, tipo, vai bater o nariz no espelho, assim, as pessoas vão sofrer muito. com Né? certeza. Sofrer demais, assim, se defrontar com a morte desse jeito, assim, brutal, né? Sem ter os recursos para revisar a sua narrativa, entender o que significa, afinal, a morte, o que eu fiz até aqui, né? Então, assim, Inclusive, esse foi o primeiro livro que eu a li com o Ivan banalidade Illich. da história de Ivan Illich é um negócio extraordinário. Você olha, assim, o perfil desse cara é, tipo, é o homem burguês, gente. Exato. É muito incrível. E ele não é Você encontra mal. o Ivan Illich por Ele não esquina é hoje, né? mal. Ele é Exato. bom. Ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Não há nada a criticar, né? Sim, Em Ivan Illich. Então, exato. quando você olha isso, você pensa, nossa, a gente vê isso o tempo todo. Uhum. E existe uma tragédia inerente aí, mas isso é meio que a trajetória de todo homem. Todo mundo consegue se identificar com isso. Então, Exato. isso é maravilhoso, né? E a gente olha e fala, a minha vida pode ser um microcosmo. Isso aqui é uma coisa exagerada, né? Se eu estou vivendo 1 milímetro disso aqui, 1 milésimo disso aqui, por que eu vou, né, ficar tão abalada assim? Isso aqui é só a crise da maturidade. Né? Todo mundo Exato. passa por isso. E aí a gente entra na parte boa da literatura, né? E porque faz sentido a gente ler literatura para criança, ler literatura para os filhos, que a primeira coisa é justamente isso aí que você estava falando. Porque eles começam a ter, e a gente deve começar a ter essa noção muito cedo, né? Muito cedo, porque hoje, quando é que a gente tem essa noção? Se a gente não for buscar esse tipo de coisa, nunca. Nunca isso vai ser apresentado pra gente. A gente vai morrer exatamente como Ivan Illich. Vai morrer como Ivan Exato. Illich, sem ter a noção da narrativa. Então, quanto mais cedo as crianças tiverem essa noção da narrativa da vida, né, aquele famoso quem eu quero ser quando crescer, quanto mais cedo eles tiverem isso, melhor. E um dos pontos que eu acho interessante também, Inês, é justamente a questão estética. Justamente a questão estética. Isso foi até eu me lembro, isso foi de uma aula do seu pai, que ele me disse isso, ele disse, não me disse, né, disse para os alunos, mas eu nunca mais me esqueço disso, que ele falou o seguinte: olha, a primeira coisa, tá? Primeira coisa que a criança percebe, o primeiro aspecto da realidade que a criança percebe em termos de estética, moral, não é justamente a pura moralidade do ato, se ele é bom ou se ele é mau. A criança não tem essa primeira percepção. Quando ele está fazendo alguma coisa, sei lá, você está passando no supermercado, ele pede chocolate, você não dá chocolate, ele se esperneia no chão, você não vai dizer, olha, isso é um ato objetivamente mau, que você não tem como falar isso para ele. Você vai dizer, olha, isso aí é muito feio. Você vai usar justamente o julgamento estético dele. Ou isso é feio ou isso é bonito. Então, como a gente hoje
não está entrando em contato com a grande literatura, que tem essa carga estética muito forte. Música nem se fala, né? Música eu acho que tá até pior do que a literatura. Música nem se fala. Cinema ainda um pouco. Novela, nada também. Desenho infantil hoje tá terrível, né? Aqueles traços grotescos, tudo disforme, tudo como se quase vangloriando o feio, né? Vangloriando aquilo que é disforme. Então, o senso estético está sendo perdido. Então, se a primeira coisa que a criança percebe é o senso estético, e o senso estético está sendo destruído, a gente precisa tentar fazer um movimento justamente de restaurar esse senso estético. Não sei se você concorda que é por aí. Claro, eu concordo, sim, concordo. A literatura contribui para isso. Embora eu não acho que a literatura é o primeiro degrau disso aí. Eu diria que assim, a música, né? Em primeiro lugar, a música e depois a experiência visual. Sim. Em terceiro lugar, a experiência das palavras, que é já misturado com outras coisas, né? Que tem também a beleza da própria história, é um negócio mais abstrato, no fundo. Sim, né? sim. Você tem que ter... A música para mim é uma coisa muito corporal. É uma experiência que conecta o corpo e a alma, né? Assim, então eu acho que... Mas isso que você falou é verdade, né? Falando das artes em geral. Né? Falando das artes em geral. Até a observação do Fry que você falou, que ele falou, tá exatamente de acordo com o que você fala, que a música tem que ser a primeira. Porque ele responde uma pergunta que fazem a ele: olha, por onde se deve começar a educação literária das crianças? O Northrop Frye fala isso, perguntam isso a ele e ele responde: deve-se começar pela poesia, com a leitura em voz alta, fazendo com que a criança perceba o ritmo e a melodia das frases. Essa é a resposta. Isso, porque a poesia, exato. A poesia é um caminho da música para a literatura, porque ela tem a musicalidade, ela tem, né, todo o ritmo, as rimas, a sonoridade e tal, e conecta com o sentido que já vai literalizar mais a nossa experiência, né? Ela vai transformar a nossa experiência em algo, em discurso, né? Então é verdade, faz todo sentido que a poesia seja essa ponte. Não por acaso também, né? Para mim foi a parte que me tocou no início aí da experiência literária da minha jornada, né? Mas mais uma coisa que eu queria falar também é o seguinte: quando a gente desenvolve essa experiência com a literatura, né, esse contato com a literatura, em primeiro lugar, seria importante dizer que hoje eu relativizo muito a importância de você ler detidamente na primeira leitura, né? O professor Thomas Juliano, com quem eu ontem estava conversando, ele sempre fala isso. Ele fala: olha, tenham contato com as obras, não tenham medo, né? Eu acho que eu tinha muito medo. Quando era criança eu tinha assim: nossa, isso aqui, gente, vai me tomar muito tempo, ou eu não vou entender, ou eu vou me frustrar, sabe? Não vou nem começar, então. Só que, na verdade, vale muito mais a pena você, sei lá, conhecer o basicão da história e abrir uma página aleatória e ler só para você ter uma ideia do estilo do autor. Sim. Do que você não lê nada. Exato. Vale muito mais a pena você fazer isso, porque daí você teve pelo menos um primeiro contato. Pronto, a sua história com aquele livro já começou, né? Então hoje eu faço muito mais isso, porque o meu marido sempre foi muito maior leitor do que eu. Ele é um grande leitor, ele lê muito, vorazmente. A gente tem muitos livros bons e vários deles eu nunca abri, entendeu? Então hoje eu faço muito isso. Eu olho livros da biblioteca que, poxa, eu tô com ele há 15 anos, nunca abri o livro, sabe? Hoje eu faço muito, eu gosto disso, assim. Eu não preciso saber do que trata o livro inteiro, basta ter uma ideia, né? Meu pai também sempre fala isso, olhar os índices, né? Com não ficção funciona para você saber os assuntos, mas com ficção, poxa, sabe? Todo mundo conhece mais ou menos o enredo aí das peças shakespearianas, tá? Então vamos supor que você não possa ler a peça inteira, você olha lá, procura uma cena mais famosa, lê só essa cena, né? Então eu procuro encorajar isso também nos meus filhos, e eu faço isso para suprir as minhas deficiências, né? E eu acho isso muito interessante, a gente não ter medo de ter um contato ainda que parcial com as obras, né? Assim, a gente precisa ter esse contato mesmo. E não é para ser superficial, mas é para você perder esse medo, sabe? Romper essa barreira que te impede de ter esse primeiro contato. Porque todo conhecimento ele vai em espiral, né? Então você precisa iniciar essa espiral, né? Exato.
E o Depois você pessoal pode tem ler realmente esse inteiro, medo, né? reler, ler crítica, né? Tem várias camadas de contato que você pode ter com as obras, né? E o pessoal tem realmente esse medo, e às vezes tem tem a seguinte questão, né? A gente até discutiu com o João Filho esses dias, ele falou isso, e ontem me veio uma pergunta exatamente nesse sentido. Olha, o que eu preciso ler para entender Dante? Dante? Vai ler o que para entender Dante? Você vai ler Sim, Dante. Vai entrar em sim. contato com ele, assim, por exemplo, como eu entrei em contato com Dante, que foi exatamente o exemplo que me deram. Eu peguei a Divina Comédia, li o primeiro canto e falei, opa, eu já entendi o que esse cara quer, mas não é pra mim, não dá pra mim agora, eu vou esperar. Um tempo depois, li de novo outra parte, opa, acho que agora não é a hora. Depois de muito tempo, eu falei, agora eu vou encarar, eu acho que eu tô pronto. Mas eu já tinha um pouco de entendimento do que era o Dante. Aos poucos eu fui percebendo a maturidade como leitor, para ver se eu conseguia alcançar aquilo que o Dante queria, né? E aí é que a gente volta para aquela questão do direcionamento. Às vezes uma pessoa que está observando você percebe mais o que dá para você ler e o que não dá ainda para você ler, talvez por já ter um pouco mais de cultura, talvez por já ter um pouco Sim. mais de experiência nisso, já percebe, né, que você consegue ler certas coisas. E eu acho que o papel deve ser mais ou menos esse, né, de justamente o que você falou, mediar e orientar. Mediar e orientar. Agora, para isso, a educação primeiro tem que vir da gente, né? A gente precisa se autoeducar É, nesse sentido. exato, exato. Eu percebo que tem algumas portas de entrada, assim, né? Que a gente pode ir desenvolvendo esse mundo junto com as crianças, assim. Para mim Uhum. foi uma descoberta, por exemplo, um livro que eu tinha em casa, que a minha mãe supostamente lia muito para mim quando eu era pequena, mas eu não me lembro, que é um livro genial, que eu sempre recomendo para as pessoas, que são os contos tradicionais do Brasil de Câmara Cascudo. Sim, Absolutamente genial aquilo ali. Para todas as idades, gente. Eu falo sério, assim, é de 0 a 100 anos, entende? Para todo mundo. E é tão rico aquilo ali. Né? E Câmara Cascudo foi um grande pesquisador do folclore. Então, assim, aquelas compilações ali não são só contos locais, ele faz a ponte entre aquilo ali e a literatura universal. E os símbolos estão todos presentes. E você tem versões nacionais dos grandes contos de fadas. Então sim. é maravilhoso. E aquilo ali é maravilhoso. Então eu adoro ler dos meus filhos Câmara Cascudo. Eu amo ler em voz alta, porque o texto é de uma qualidade excepcional, vocabulário riquíssimo, as histórias ricas em símbolos são arquetípicas. Então, assim, é perfeito. Se você Sim. quiser passar a infância inteira do seu filho lendo Câmara Cascudo, você vai favorecer ele muito mais do que você ficar tentando fazer ele ler, sei lá, entendeu? A Moreninha, essas coisas aí, Com entendeu? Que, certeza. na verdade, você só vai matar o amor dele pela leitura e pela cultura em geral, sabe? Exato. Porque vai ter um contexto em que talvez ele tenha interesse em saber o que é aquilo, mas certamente aquilo ali não tem um componente universal que chama a pessoa a Hum. realmente participar daquela experiência, se identificar, entrar naquele mundo, né? E a partir desse livro, por exemplo, do Câmara Cascudo, autores como Câmara Cascudo, eles nos inserem na cultura, né? É, Eles nos inserem na própria cultura. Coisas que, às vezes, um dito grande clássico, por exemplo, a Moreninha, pensa num livro que eu odeio, essa tal da Moreninha. Eu tenho um ódio todo mortal mundo desse tem livro. trauma desse livro, né? Porque Eu era a tenho um leitura trauma na obrigatória. escola com esse livro. Eu tenho um ódio mortal assim desse livro. Se dependesse desse livro para eu ser leitor, não seria. Eu seria tudo menos leitor. Por quê? Justamente, olha, não era aquilo que eu mais gostava, não era aquilo que me interessava. Eu não tinha o menor interesse em Câmara Cascudo. Agora, por exemplo, existem, se me dessem, ou do Câmara Cascudo não tinha o menor interesse na Moreninha. Agora, se me dessem o livro do Câmara Cascudo na época, muito provavelmente eu ia ler. Inclusive, um dos primeiros livros que eu li logo depois do Júlio Verne foi uma coletânea de folclore. Foi uma coletânea de folclore. Então, se me dessem o Câmara Cascudo, seria muito mais rico para mim. Eu ia gostar muito mais de literatura. Quem sabe eu até depois lesse a Moreninha. Quem sabe Ele eu é até chegar. maravilhoso. Gente, o Câmara Cascudo é sensacional. Eu não tô entendendo. Esse cara é um gênio. Gênio, gênio, Uhum. gênio. E Gênio. escondido, né? Absolutamente Escondido. escondido. E como as crianças amam. Meu filho de 6 anos, você não tem noção, ele fica vidrado. Ele assim, eu leio as histórias de Câmara Cascudo pra ele, ele só
quando ele ouve uma palavra que ele não entende, na hora ele já me pergunta. E ele vai acompanhando tudo. Aí às vezes eu falo, gente, tá muito quieto. O que aconteceu? Aí ele me conta tudo. Ele, sabe? É legal isso, né? Fazer a criança recontar. Se a gente conversa um pouquinho sobre isso também, sobre a experiência de compartilhar a literatura com as crianças através dessa prática, né, da leitura em voz alta, que eu acho que é tão legal, assim. No fundo, eu gosto disso, porque a gente consegue sentir como que eles estão recebendo, né? E eles percebem que ali tem um veículo que somos nós. Então, assim, nós estamos igualmente engajados com aquele conteúdo, né? De certo modo, isso também ajuda muito o vínculo entre pais e filhos, né? O professor Carlos Nadalin me fala, tanto que agora ele tem um programa de fomento, né, a experiência da leitura em família, que é o Conta Pra Mim. Eu recomendo que todos olhem lá o site da Secretaria de Alfabetização. Outro dia eu até fiz uma live com ele, em que ele ensina justamente, eu não sei se são com ele os vídeos, porque eu só li o documento, mas o conteúdo é o mesmo, né? Basicamente são essas estratégias, ele chama de estratégias de literacia familiar, que são, assim, as maneiras que você tem de engajar o seu filho na leitura, junto com você, né? Então tem a questão da leitura dialógica, que assim você lê um pouquinho, aí você puxa um assunto, pede para ele recontar, né? Ou então, às vezes, pode até pedir para ele inventar um fim diferente para a história. Enfim, né? É um super puxa-conversa, assim, né? Então, isso é uma coisa. Outra é a questão do vocabulário. Você dá sinônimos, né? Você sempre, assim, olhou uma palavra que seu filho pode não conhecer. Antes dele perguntar, você já se antecipa, já fala, né? Ou seja, né? Já explica o que é a palavra. Então, tem várias coisas que você pode aprender para enriquecer a experiência da leitura e para manter o engajamento, que eu acho o mais difícil é isso. É você realmente manter. Na verdade, Matheus, deixa eu ser brutalmente sincera com você. Para mim, o mais difícil é falar, pessoal, para tudo, vamos fazer uma leitura. Porque eu já sei que eles vão fazer mó tromba, entendeu? Eu já sei que eles vão reclamar. Então, assim, eu já não gosto, porque eu não quero ser mais desagradável do que eu já sou habitualmente, né? E, então, assim, quando você não tem um ritual todo dia no mesmo horário de fazer leitura, e atualmente eu não tenho, né? Houve épocas em que eu tinha, atualmente eu não tenho. Então, é sempre um desgaste você quebrar a rotina e falar, não, agora vamos fazer. E aí eles vão rejeitar e tal. Até você convencer eles de que o negócio é interessante, você já se desgastou pra caramba, entendeu? Então, o mais difícil é você criar um clima propício à leitura em família, né? E o segundo mais difícil é você manter o interesse. Depois que você conseguiu reunir a galera toda sentada ali no sofá, é manter o interesse, né? Então você tem que ser um showman, você tem que saber dramatizar a coisa, entendeu? Criar um clima, um suspense e tal. Então eu também recomendo muito para o pessoal aquelas histórias dramatizadas. Não sei se você conhece, da coleção Disquinho. Não Você conheço. Não conhece? Não, essa coleção, Matheus, eu não sei sua idade, também não vou ser indelicada para perguntar, né? Mas, assim, na minha infância, eu posso falar que a minha infância se deu na década de 80, para o pessoal ter noção, assim. Minha infância se deu nas décadas de 80 e 90, vai. Nessa época, os disquinhos, chamava disquinho porque era aqueles mini vinil, sabe? Sim. Com as histórias narradas. Então, tinha a história da Dona Baratinha, a Formiguinha e a Neve. São histórias extremamente bem contadas por uma companhia de teatro, chamada Teatro Disquinho. E você encontra na internet, você encontra no Spotify, no YouTube. E é muito bacana para colocar para as crianças ouvirem. Inclusive, eu até vou contar para vocês que uma época eu fiquei tão encantada com essa coleção Disquinho. Eu lembro que o professor Nadalin também gostava, eu estava trabalhando com ele na época. Eu montei uma equipe para transcrever todas as histórias. E eu tenho esse material, eu estou querendo até criar um e-book para compartilhar, porque eu sempre fiquei preocupada com direitos autorais, coisas do tipo, né? E acabei segurando isso, mas eu percebo que poderia beneficiar tanta gente, inclusive no processo de alfabetização, né? Que eu acho que eu vou lançar isso aí, assim, sem cobrar nada mesmo, só para compartilhar um trabalho que eu fiz, né? E vou ver aí com uma amiga minha que faz diagramação para ver se a gente cria um e-book. Aí eu te aviso também para você dar pro pessoal, que de repente quem tem filho, aí ó, ama a coleção de esqui, o pessoal conhece. Mas é isso. Maravilha, se precisar também conheço a equipe que faz isso. Fizeram todos os meus e-books, graças a Deus, se tiver precisando. O seu material tá muito bonito. Meu Instagram tá super assim, caseiro, né? Mas eu tô achando muito bacana, viu? Quem tá fazendo essas coisas tá fazendo muito bem. Meu querido amigo Lucas Gabriel, não sei se ele está nos assistindo, geralmente ele assiste, mas ele que produz tudo desde sempre para mim, faz assim, uns 5 anos que ele faz
tudo para mim, Olha! Fantástico ele. Agora, Parabéns, Lucas! Olha aí. Excelente! Excelente qualidade do seu trabalho. Continue. Inclusive, Inês, ele está fazendo só uma... Eita, eu não posso falar isso, não vou falar. Depois eu te falo. Não pode, é segredo. Não, lembrei que eu não posso, mas no privado... Suspense. Depois você me conta no direct, que agora eu fiquei curiosa. Vou te contar. Um último aspecto que eu queria falar aqui, na verdade eu queria dar 2 grandes recados. O primeiro, eu não conheço o professor Nadalim, eu conheço o trabalho dele e tudo que ele faz é absolutamente excelente. Então, se você quer saber sobre o assunto, ele é o cara para te guiar tudo que ele vai fazer, fique atento a todo o material que ele coloca. O professor Carlos Nadalim, inclusive, foi um acerto muito grande. Ele está na Secretaria de Alfabetização, né? Exato. A Secretaria foi criada, inclusive, por incentivo dele, né? Porque a ênfase do MEC nunca foi em alfabetização e literacia. Então, colocaram essa ênfase, criaram essa secretaria só para cuidar disso. E eu não sei se você chegou a ver no meu perfil, mas a gente fez essa live em que ele explicou o trabalho da secretaria. E eu mostrei para o pessoal que o material que eles estão produzindo ali pode ser usado por qualquer família para alfabetizar em casa. E agora eu com a minha parceira Lorena Leandro estamos criando um pequeno guia para as famílias educadoras poderem usar o material da Secretaria de Alfabetização. Que ótimo. Que em breve a gente também vai lançar. Que eu não sabia, olha aí. Informação em primeira mão, será? Mas tá aí, ó, fiquem atentos aí. Esse guia acho que eu nunca tinha dito, mas como ele já tá, o texto está pronto. Agora a gente só vai diagramar e nos próximos dias aí a gente deve lançar. Maravilha, olha, fiquem atentos aí no perfil da Inês. E um outro aspecto que você comentou, Inês, que eu sempre achei muito interessante, é o seguinte. Eu já vi várias mães lendo assim, né? Vai ler um livro e ela lê o livro primeiro e diz assim, olha, essa palavra aqui ele não vai conhecer, não vou ler esse livro. Fecha o livro e entrega de volta. E você mesmo disse assim, olha, quando a criança não conhece a palavra, ela mesmo pergunta. E outra coisa, a criança está lendo para quê? Não é para aprender? Mas olha só, Matheus, ela pergunta se você der abertura. Porque geralmente vai contar que a criança pode ficar intimidada, tá? Isso acontece com meus filhos também. Não diz nada e tal, quando você vai olhar, ele não está entendendo. É por isso que é tão importante essa presença, esse engajamento durante a leitura, você manter, ficar de olho, porque se a criança não estiver prestando atenção, logo, logo ela já vai ficar com vergonha de dizer que não está entendendo. E aí pronto, né? Aí você desconectou, não faz sentido mais a experiência, né, da leitura. Então é legal essa orientação também, de dar para as crianças essa orientação. Falar, olha, a gente está aqui aprendendo junto, tem palavras que até eu não sei. Por isso que eu gosto de ler às vezes no Kindle, Matheus, porque tem uma câmara cascuda tá cheia de palavras que eu não conheço. Então eu não tenho vergonha, sabe? Meu filho, o que é isso? Ih, filho, eu também não sei. Porque eu tô acostumada a ler coisas, às vezes, sem pesquisar todas as palavras. Eu pesquiso as palavras estratégicas, às vezes deixo passar. Quando meu filho pergunta, eu falo, opa, vamos consultar. Aí é só dar aquele clique longo, já aparece, né? Aí é bem prático. Então eu gosto do Kindle por causa disso. E eu sempre encorajo eles. Falo, olha, não deixe passar. Se você não entendeu o sentido, me pergunta. Tá? Não significa que você é obrigado. Se você entendeu o sentido da frase, não precisa perguntar a palavra. Mas se você não entendeu o que ele quer dizer, pergunta. Então, é legal você também dar esse espaço. Porque senão é normal. Criança, gente, o meu irmão Gugu sempre fala, criança é um ser que está embaixo da terra. Entendeu? Eles não têm a dignidade humana, entendeu? Então, se você não dá esse espaço, eles também não vão criar esse espaço sozinhos. Sim. Né? Eu acho que o espaço deles de perguntar, de indagar e tal, a gente cria. Isso é uma coisa importante da cultura familiar, porque assim, a gente não pode suprir todos os conhecimentos que eles não têm, porque nem a gente tem. Mas uma coisa que a gente pode dar é justamente esse ambiente acolhedor em que qualquer pergunta pode ser feita. Entende? Sim. E eu acho que isso daí, no fundo, o amor incondicional, eles resumem a isso, assim. Não significa, meu filho, que eu vou ter todas as respostas, mas você pode perguntar tudo e a gente conversa sobre as suas inquietações. Tá? Exato. Então, assim, isso aí pra mim é limite, assim, do que de mais precioso você pode dar pro seu filho. Porque se você não der, talvez ninguém nunca dê. Entendeu? Exato.
Não dá para ficar esperando, né? Não dá para ficar se esperando que alguém venha e olhe, é assim que acontece. Não vai. E ainda que ele encontre um mestre, né, muito generoso, como ontem o Thomas estava contando, que foi meu pai, o Percival Pugina, foram grandes mestres para ele, que abriram ele para o universo do conhecimento. Só que isso daí já foi na idade adulta, em um determinado contexto, quer dizer, não é nesse ambiente caloroso. Você entende? É outra coisa, uma influência que você recebe na vida adulta pode suprir carências da sua cultura familiar, mas nunca vai substituir. Exato, nunca vai mesmo. E, Inês, infelizmente, Diga. o tempo já era, né? Estamos Não aqui. acredito, a gente teve assunto para uma hora, ainda dá para falar mais, hein? Dá para fazer umas 50 lives aí sobre esse assunto. Dá para fazer uma Foi série. muito legal conversar com você, Matheus. Eu dei uma de entrevistadora também, né? Porque eu tô aqui em cima, tô me achando. Mas tá maravilhoso. Foi bom, eu gostei bastante. Também gostei, querido. Obrigada, viu, pelo convite. Eu vou salvar a live e depois te mando, tá? Para os seus arquivos pessoais. Tá certo, muito obrigado. O Luiz Rabelo já tá dizendo que queria ter você como mãe, olha ele aí. Ah, meu Deus, coitado. Sabe nada, inocente. Tava hoje falando com meus filhos, eu acho que mãe chata é que vai pro céu. Porque às vezes eu sou meio negligente, eu deixo passar uma, duas coisas, aí eu tenho que virar uma bruxa para voltar a funcionar as coisas aqui em casa, né? Então, gente, contando isso, só pra vocês não me idealizem como mãe, tá? Ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo. É isso aí. Sério. Então tá. Um grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado, viu? Até mais. Eu que agradeço. Beijo, tudo de bom. Tchau. Falou. Falou.